paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa diário de leitura da Bíblia. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, Andréia. É o tempo do nosso dia que nós reservamos para juntos lermos a palavra do Senhor. Que tempo precioso é esse que nós temos reservado para juntos conhecermos o projeto eterno de Deus para nossa salvação. Estamos fazendo uma leitura sequencial, estamos no livro de Números. Hoje vamos seguir a partir do capítulo 12. No episódio anterior foi aquela leitura que nós fizemos sobre as codornizes, quando o povo na caminhada teve saudades da comida do Egito. O Senhor mandou codornizes para que eles se alimentassem de carne, Então nós vamos seguir aqui a partir do capítulo 12 do livro de Números. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cusita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos e disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim, Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote, e assentaram o arraial no deserto de Parã. Então, pastor, assim nós encerramos a leitura do capítulo 12. Qual comentário que você pode fazer para nós aqui? No capítulo 12, Andréia, há um questionamento, Há um motivo, veja, Miriam arruma um motivo, se juntarão e eles vão lá e questionar uma posição de Moisés. Mas o fato é o seguinte: Deus tinha estabelecido Moisés para estar à frente. E naquela hora, um questionamento, um motivo para um questionamento, para discutir, para se rebelar, para estar contra aquela oposição do líder. Então, isso é muito perigoso, porque, veja, o Senhor levanta as pessoas para estar à frente, como levantou Moisés, e ele tem um plano, um propósito. E muitas vezes o Senhor vai tratar pessoalmente com Moisés, como ele tratou sim com Moisés, e a gente vai ver no final da vida de Moisés como o Senhor tratou com ele naquilo que Deus achou que era importante tratar com ele. Mas aqui naquela hora o povo estava se estabelecendo na caminhada.
Então, um questionamento da autoridade daquele que Deus tinha colocado à frente era um problema naquela hora. E o Senhor mostra a diferença. Ó, peraí, deixa eu falar. Se tem algum profeta no meio de vocês, eu falo visões, eu falo de outras formas, mas com Moisés eu falo boca a boca. Então, vamos fazer distinção aqui. Fui eu que chamei, ele que está à frente, e ele quem vai cuidar dele sou eu. E nós não podemos perder essa referência, né? Muitas vezes o Senhor chama uma pessoa, capacita, coloca à frente, e o outro, por qualquer motivo, vai questionar aquela liderança que Deus um dia colocou à frente. Isso é muito perigoso. Agora, também aqui a gente vê, né, quando vem a consequência daquele questionamento, Arão intercedeu por Miriam e Moisés não ficou com aquilo no coração. Ele também foi interceder ao Senhor. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Mas vejam o seguinte, os irmãos, não ficou sem uma correção. Aquele ato, entendeu, Andréia? Não ficou sem uma correção. E a lepra é tipo do pecado, né? A lepra é tipo do Foi pecado. a lepra que apareceu na pele de Miriam. Mas o Senhor teve misericórdia, né? Mas houve um clamor. Houve um clamor, o Senhor teve misericórdia, e o povo não partiu, até que Miriam pôde partir com eles. Amém? Vamos ler o capítulo 13. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Saccur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vosfizi; da tribo de Gade, Guel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha. E vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também, qual é a terra, se grossa ou magra? Se nela há árvores ou não? Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebrom, e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Enaque. E Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoã, no Egito. Depois vieram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes
o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Então, pastor, terminamos aqui o capítulo 13, com o povo duvidoso sobre entrar na terra que o Senhor havia prometido. André, um povo que já tinha visto, na verdade, tantos sinais da parte do Senhor. Tinha recebido maná, carne, visto tantos sinais da parte do Senhor, e aqui está o povo ainda em dúvida, incrédulo, e 10 dos espias incrédulos que encheram o coração do povo de medo. Então, e fica aqui então só Josué e Calebe de um outro lado, animando o povo, crendo na promessa, e isso vai ter uma repercussão incrível no meio do povo de Israel, daqueles que saíram do Egito, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor, porque sem fé é impossível tomar posse das promessas que Deus tem para cada um de nós. E nós vamos continuar lendo no próximo episódio, porque nós vamos ver a repercussão que isso teve na vida do povo de Israel. Não crer, mais uma vez, na promessa de Deus. Amém, pastor. Então, nós vamos encerrando aqui e no próximo episódio nós continuaremos na leitura do capítulo 14. A paz do Senhor Jesus a todos. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor.